Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do Diga Lá Podcast. E hoje eu trouxe a Gabi Vilhena, essa deusa, musa maravilhosa, que vai falar pra gente sobre estereótipos espiritualistas. Olha só que tema maravilhoso. É só o começo, né, Gabi? Para um rolê aí que pode passar por vários lugares. Gratidão pela sua presença. Se apresenta para o pessoal aí, por favor. Ai, meu Deus, que mulher maravilhosa, gente, olha isso. Primeiro, eu queria falar que é uma honra imensurável participar desse podcast, que mal assisti todos, mas já me apaixonei. E é muito lindo isso que você traz, de se reconectar com a essência. Eu sou Gabi Vilhena, trabalho com imagem pessoal, sou consultora, especialista em análise facial e iniciada no xamanismo ancestral também, nas terras de Anaí, cujo lugar também é a mesma iniciação da Laís, né? Iniciação em altas sacerdotisas de Madalena das Matas, né? Com a nossa xamã querida Ayala. Então, por isso que está fazendo tanto Maravilhoso. sentido essa Muito, conversa. muito, muito. Eu fiquei muito feliz de você ter topado, porque, assim, só de conversar um pouco com você antes já deu para ver que você é bem nerdzona e vai trazer muitos insights ricos aqui para gente a respeito desse tema inicial que a gente está propondo, que são os estereótipos, né, a imagem pessoal e o mundo espiritual. E aí eu já vou engatar em uma pergunta, Gabi, a respeito disso. Muitas vezes, quando a gente começa nesse caminho espiritual, ou quem está vendo de fora, acredita que a gente está desapropriando da matéria, ou não tem mais conexão com aquilo que pode ser visto, que aí é só do corpo para dentro. E o que que você acha a respeito disso? É um estereótipo de pessoas que estão julgando? Acontece isso mesmo? E depois que a gente vai ter que perceber o que está rolando, como é que tem que integrar isso? Fala, fala aí pra gente, microfone aberto. Cara, é muito engraçado isso da imagem que se tem de pessoas espiritualizadas, né? E eu acho que vem muito essa crença limitante, ela vem muito de como, tipo, os pilares do cristianismo foram colocados, né? Daquela coisa tipo, se desfazer de tudo, volta de pobreza, e para a espiritualidade assim, abdicando de todo o resto da vida, né? Mas assim, isso é para o cristianismo, para ser padre ou para ser de algum lugar lá que tenha isso como requisito, né? Tipo, todas as outras pessoas não precisam escolher isso. E não quer dizer que você está no caminho espiritual, você tem que fazer isso, né? Às vezes a espiritualidade vai ser fazer outra coisa, vai ser levar para o mundo de uma outra forma, né? Vai ser expor isso com uma outra mensagem, com então cada um tem a sua forma de espiritualidade. E aí fica bizarro quando a gente percebe que se espera de pessoas espiritualizadas que elas não tenham uma imagem bonita ou uma imagem bem cuidada, né? Igual tem a Ayala fala muito com a gente do estereótipo da xamã do pé rachado, né? Quando a gente fala xamã, já vem a imagem do pé rachado lá, que a pessoa não se cuida. E tipo assim, por mais que espiritualidade seja realmente você se conectar com o que está, né, no mundo espiritual, a gente vive aqui no mundo físico, né? O nosso corpo é o nosso templo, a nossa casa, é com ele que a gente vive as experiências. Então, chega a ser até uma negação desse corpo, né? Tipo, quando você não dá o cuidado que ele precisa, né? Principalmente nessa fala do pé descalço. Tipo, por que não passar um creme no pé, né? Não fazer um negocinho ali? Então, qual que é o sentido de você ter que abdicar do corpo para estar em contato com algo maior? E são muitos estereótipos, né, Gabi? Da pessoa espiritualizada é assim. E você trabalha com essa imagem pessoal e também é uma pessoa que busca o caminho espiritual. E talvez as pessoas achem que seja incompatível, ou que não pode, ou como assim, não precisou abdicar de várias coisas, igual isso que você falou, ai, não pode ter ninguém, ou
tem que usar sempre uma cor só, enfim, tem várias religiões que são assim, mas não necessariamente, né? E você conseguiu unir duas coisas que às vezes as pessoas acham que são polaridades completamente opostas, né? E eu queria que você falasse um pouco para a gente como é possível, né? Como é que a gente pode sair desse lugar de, às vezes, não é uma ingenuidade, né? É uma falta de conhecimento, na verdade, sobre como nós podemos sim nos adornar, por exemplo, como alguns povos fazem. Entra nesse assunto aí pra gente. Vamos. Nossa, tanta coisa que a cabeça fica assim. Tem muita coisa para falar nesse sentido. Tipo, no xamanismo ancestral, né? Tipo, Deus está dentro da gente, né? E em muitas religiões também. Acredito que até no cristianismo, se você olhar bem, você consegue notar isso, né? Essa reverência ao Espírito Santo dentro de você. E em outras culturas tem muito isso também. E eu acho que aí é o ponto de partida, é o primeiro lugar. Tipo, não dá para ficar buscando fora uma coisa que está dentro, né? Então, quem é eu? Quem é você? Então, como que a gente faz esse processo de autoconhecimento sem fazer a conexão com o poder pessoal? Então, como você está lá invocando entidades ou fazendo um trabalho com entidades maravilhosas, incríveis, se você não está seguro de você, se você não está confortável na sua própria pele, se você está abdicando do seu templo, né, de cuidar do seu templo. Então, quem é você ancorando o poder pessoal, sendo que você não tem poder sobre a sua própria imagem? Ou se você rejeita essa imagem, é uma parte sua, né? Então, quando a gente fala porque tem uma crença assim de que tudo que eu coloco em mim é supérfluo. Ah, eu não vou gastar dinheiro com roupa porque é supérfluo, não vou ficar me adornando porque é supérfluo, é frivolidade. Aí tem aquele estigma de que a pessoa é vazia porque ela se adorna, né? E tem uma relação com o que o sistema de moda traz também, que é um sistema cruelzinho, né? Para não falar cruelzão, mas vai muito para esse lugar de, tipo assim, essa reflexão filosófica de onde eu termino e onde eu começo, né? O meu limite é a superfície da minha pele, né? Tem um discurso aí da pessoa, de todo mundo ficar nu, e é isso aí, como a gente veio ao mundo, e não tem que ter tabu, e não tem mesmo que ter tabu quanto a isso, mas a gente termina na superfície da pele, então o que está em cima dela não faz parte da gente? Então, o nosso campo espiritual, que tem metros, né, às vezes quilômetros, então não faz parte da gente. Então, é só o que está no meu pensamento, dentro da minha mente, é só as minhas emoções, é só a minha conexão espiritual que sou eu. Mas e as minhas células, meus órgãos, aí também sou eu, beleza, mas e aí? Quando eu estou conversando com você, o que você está vendo? Sabe? Então, se partindo desse pressuposto, e é tão incongruente isso, porque as pessoas pensam no sentido de não vou colocar uma coisa ruim no meu corpo, tipo assim, pessoal, né? Uma imagem de uma pessoa que não tem relação com o que eu acredito, tipo assim, vai lá, pessoa espiritualizada, coloca um negócio de um tanto de lixo, assim, sei lá, o capeta, ou sei lá, né? Cristão colocando capeta, porque esse conceito de capeta nem dá pra falar dele, mas enfim. A pessoa tá lá, é cristã, e para ele o que não faz sentido é o capeta, vai lá e veste uma blusa do capeta. Faz sentido? Não. Então, querendo ou não, existe uma escolha. Uma escolha está sendo feita. Pelo menos ela sabe o que ela não vai colocar, porque fere o quesito moral dela, onde que ela está colocando a fé dela, né? Então, assim, isso já fala pra gente que o que a gente veste comunica. Porque se eu não coloco determinados tipos de coisa, por que não olhar o que eu coloco? Né? Porque Comunica e complementa quem nós somos também, né? A nossa verdade complementa. interna. Sim. E aí, nesse sentido, eu gosto muito de fazer a comparação de que a gente se esmera muito em construir um discurso, né? Uma linguagem, assim,
eu vou falar dessa forma, eu vou falar isso, eu quero ler isso, eu vou numa entrevista de emprego vou apresentar assim, eu vou conversar com meus amigos, eu vou apresentar dessa forma, eu vou conversar dessa forma. Eu estou preocupada com as palavras que eu estou escolhendo, ou deveria, né? Porque essa é a base da comunicação. Então, se eu me alfabetizo, se eu escolho minhas palavras, e se eu sei que essas palavras elas traduzem uma ideia maior, vamos supor, quando eu viro para você, Laís, e te falo, cachoeira, vem alguma coisa na sua cabeça? Ah, na hora, né? O que que você constrói aí quando eu falo cachoeira? Ó, você leu o meu campo, inclusive, porque hoje de manhã eu estava meditando, lembrando dos meus momentos maravilhosos em cachoeira, e aí eu já penso em biquíni, calor, água gelada, natureza, tudo isso. Maravilhoso, né? Então, tipo assim, cara, uma palavra mimetiza um universo ali de um tanto de fatores que estão sendo correlacionados por essa imagem, né? Então a gente tem árvore, pedra, água caindo, biquíni, calor, mergulho, a gente tem conexão, tem vários elementos, aí tem um cheiro, né? A imagem traz um cheiro de cachoeira, traz uma sensação da pedra molhada, né? Então a gente consegue viver essa imagem nos cinco sentidos. E com a imagem pessoal não é diferente, né? A minha imagem vai traduzir palavras para você. Você vai racionalizar essa imagem em algum momento, né? E assim, é uma comunicação não verbal. Então, eu, querendo ou não, estou emitindo é, é, mensagens o tempo todo. Mensagens. Então, você está me lendo aqui, você está lendo mensagens. O meu rosto. Tipo, a interpretação neuronal da imagem, ela, ela é uma coisa que acontece, quer você não queira, e não é um processo racional, é um processo altamente intuitivo, porque ela acontece no sistema límbico, né, que é o nosso cérebro ancestral. Então, não passa pelo córtex frontal essa primeira impressão, que é em milissegundos. Então, essa primeira impressão, ela vai gerar conforto ou medo, tipo, sensações diferentes que vão fazer um alerta no nosso sistema primitivo de performance, sabe? Então, assim, se eu estou numa rua escura e tem um cachorro, assim, eu vejo uma sombra. A partir dessa sombra, o meu cérebro vai processar se essa sombra me gera medo ou conforto. Então, se é um cachorro com as orelhas assim, gigantesco, ou então, tipo, eu vejo formas pontiagudas nessa imagem, aí eu vou ter medo. Agora, se eu vejo uma sombra de um poodlezinho, né? Tipo assim, a reação é outra, então ela já acontece. Depois dessa reação primeira, né? Aí a gente vai processar isso racionalmente. Mas, segundo estudos de neurociência, não muda tanto assim, sabe? Aquela primeira impressão ali, ela bate e fica. Né? Então, o discurso que vem depois, ela adiciona palavras, adiciona adjetivos ali naquela interpretação. Mas o que vem primeiro é o que bate. Então, assim, da mesma forma que a gente escreve e tem preocupação com o texto bem escrito, a nossa imagem é também lida, é uma mensagem, e se a gente não se preocupa com ela e não tem poder sobre ela, a gente está comunicando algo que a gente não sabe. Então, cadê o poder pessoal nisso? Verdade, Gabi, e uma coisa que você disse me já engatilhou outras coisas aqui, que é a questão do autocuidado mesmo. A gente, né, vamos supor, dentro desse estereótipo espiritualista que a gente está falando, a gente não pode abrir mão disso porque o nosso corpo também é um veículo espiritual, né, digamos assim. Então é uma questão de Sim, autocuidado, de honra, de tipo, olha, eu estou aqui nessa experiência, eu me autorizei a vir para cá, dei ok para o meu corpo como um veículo e agora eu vou cuidar muito bem dele, de tudo que ele engloba, né? Não só sim, pele, mas da pele para fora também, igual você estava falando, sim. de me sentir bem, de me sentir bonita. E disso tudo eu acho que contribuir até para a espiritualidade. Eu acho que as duas coisas estão juntas também, né? Cara, isso é muito legal de pensar, porque saindo dessa questão da crença limitante, né, de tipo
do adorno como um problema, né? Como algo que não deve ser uma preocupação, eu lembro muito de, tipo, como a galera encara o vestuário, né? Tipo, primeiro começa, assim, tinha a crença de que ou se vestia para proteção ou se vestia para pudor. Então, ou eu tô aqui me protegendo de intempéries e por isso eu me visto, eu uso um sapato para não machucar o meu pé, ou eu estou tampando as minhas vergonhas, né? E assim, alguns estudos já vêm acontecendo, já tem algum tempo, que comprovam que, tipo, o adorno, ele transcende tudo isso, sabe? Nenhuma dessas questões são as principais, né? Tipo, e elas existem por causa da lógica social, mas nenhuma delas está associada, tipo, essa questão espiritual, do poder pessoal, de, tipo, a máxima potência do eu, né? E aí, entrando nisso, tem alguns exemplos legais de trazer para reflexão, né? Tipo, uma filosofiazinha mesmo. Por exemplo, tipo, os povos antigos, né? Primitivos, de aldeias e tal. A pintura corporal, os elementos que eles usavam neles mesmos, tinham um significado, né? E esse significado, ele geralmente estava associado a uma conexão que eles gostariam de ter. Então, tipo assim, é um elemento que eles viam na natureza, que eles gostariam de incorporar a força desse elemento. Então, tem os dentes de tigre. Nossa, esse guerreiro, ele é muito cabuloso. E aí ele matou esse tigre, agora ele usa as presas desse tigre e ele, tipo, veste essa força do tigre ali com ele, sabe? Então, assim, quando a gente olha para esse guerreiro e vê um tanto de dente ali pendurado, aquelas tatuagens e tal, a gente percebe a força que ele tem, né? Tudo que ele já passou, tudo que ele carrega ali com ele e tudo mais. E assim, saindo dessa questão mais pragmática de hierarquia social de força e tal, tem uma coisa muito legal que uma vez eu li no livro Enfeitada de Sonhos, né? É um livro que a galera da moda gosta muito de ler. E aí eles trazem uma experiência do Darwin numa ilha com pessoas, né, tribais e tal. E daí o Darwin, com aquela coisa evolucionista dele, queria provar que essas pessoas estavam um nível atrás na evolução, né, que, tipo, eram pessoas muito primitivas e tal. E aí ele levou uma seda gigantesca, né? Na época a seda era uma coisa caríssima, que assim, inestimável. E aí ele pega essa seda e, tipo, joga na mão da galera e não fala nada, fica só observando ali para ver o que vai acontecer. E aí, tipo, essa galera, entre eles, né? Eles distribuem a seda, cada um rasga o pedaço que quer e vai colocando no lugar do corpo e vai, tipo, usando de uma forma diferente e tal. E aí o Darwin, na ignorância dele, do contexto, né, de observação dele, fala assim, tá vendo? Tipo, um bando de boçais que não conseguem perceber o valor dessa seda e estão rasgando ela inteira. Mas, tipo assim, ele perde a visualização do que aquilo significa. Tipo assim, cara, tipo, o valor é uma coisa que tem um sentido tão diferente para cada um, né? Que se para ele tinha um para os índios, né? Os tribais que ele estava ali confraternizando, a maior importância daquela cena naquele momento era fazer com que eles se sentissem felizes e alegres, adornando eles mesmos. Então, assim, essa abstração do ato de adornar-se, né, de fazer alguma coisa que faça sentido para quem você é, para sua identidade, essa construção do estilo pessoal, né? Porque fulano vai amarrar num lugar, ciclano vai amarrar no outro, aí o outro vai fazer assim, vai inventar uma amarração tal e vai pôr, tipo assim, cada tipo de amarração dessa vai estar conectada com a personalidade daquela pessoa. E esse desenvolvimento do estilo pessoal vem muito desse lugar interno, tipo, quem eu sou, aonde que faz sentido eu colocar as coisas. Então, como que eu vou mexer aqui na minha imagem para ser mais eu? Gabi, nossa, me deu um bufo de um insight aqui agora, bizarro, de olha só como isso é peculiar e individual, né, de cada um. Te dou um negócio
para pessoas tribais que não têm acesso ali à informação ou nunca viram algo parecido e elas seguem a intuição ou fazem algo por elas mesmas. A gente, dentro de uma sociedade que já, né, capitalista, consumista, nós temos várias imagens de como deve ser, moda e todo esse sistema. Então, você acha que a gente perde um pouco da individualidade, desse estilo pessoal puro, inato, olhando aquilo que, ai, é moda, então eu tenho que me vestir assim? Você acha que é 8 ou 80, dá para conversar com isso? Né, com o seu olhar, né, de designer, né, que está com a moda há muito tempo, qual que é o seu olhar a respeito disso? Eu acho que é uma coisa Sim, que dá para é, viajar, é, né? dá muito, porque a gente vive num sistema totalmente capitalista e a abordagem da espiritualidade é uma coisa que rompe completamente com isso, né? Então, a gente vive no sistema que tem um sistema de moda que escraviza em várias facetas, né? Tanto na produção quanto na ordem do consumo, de quem consome. Então, é um sistema que tenta ditar como você deve ser, né? E aí, partindo disso, tem a questão de que a gente pode usar esse sistema a nosso favor ou ser escravizado por ele, porque é uma escolha, né? Ou você se submete, ou você rejeita, ou você usa a seu favor. São três caminhos. Então, rejeitar é um caminho, porque você vive nesse mundo, você vai rejeitar tudo. Até que ponto isso é saudável? Até que ponto dá para viver dessa forma? Aí você vai e vai se tornar um cachorrinho, comprando todas as tendências. Então, isso também é uma perda de poder pessoal, sabe? Tanto a rejeição quanto a total incorporação, você perde autonomia. E tem o caminho do meio, né? Que a nossa xamã sempre fala, de tipo, entender isso e como eu posso usar isso a meu favor, como eu posso ser eu, fluir no meu eu, é, em contato com isso, né? Tomando posse da sua mensagem, né? Entendendo que uma mensagem está sendo passada e que ou eu tomo posse da minha comunicação e ancoro meu poder pessoal, tipo, o que é que eu estou comunicando? Primeiro você descobre isso. O que é que eu estou comunicando com a minha imagem pessoal? Então, se frequentemente eu estou na minha empresa, estou sendo confundido com estagiário, tem alguma coisa errada na minha linguagem, né? Então, se frequentemente eu recebo um feedback que eu tenho uma aparência distante, que eu não gero conexão com as pessoas porque parece que eu estou inatingível, alguma coisa na minha mensagem está errada. Então, enfim, né? A pessoa está sempre recebendo feedback, você está com cara de cansada, ou você tem, isso parece que é universitário, cara de novinha. Então, assim, qual que é o seu ruído primeiro? Onde está o seu ruído? O que as pessoas estão trazendo para você que você não se identifica, né? Tipo, onde eu não sou essa pessoa que parece que eu estou performando? Esse é o seu ruído de comunicação. E aí, qual que é o seu desejo de imagem? Então, qual força minha eu quero que as pessoas percebam? Eu sei que eu sou muito foda nisso aqui, que eu tenho um negócio de líder, que eu tenho uma coisa de meta, objetivo e tal, mas as pessoas só veem a minha carinha de nova. E aí? O que eu tô fazendo de errado? Onde que tá o gap aí da comunicação? Daí, assim, com essa autocrítica, né, aí já começa o processo. Já começa um processo de autoconhecimento. Então, onde que tá essa força aqui? Como eu posso mostrar ela para o mundo? E aí, tipo assim, é se estudar, sabe? O que eu tô vestindo, o que essa peça me passa? Se a pessoa não tem uma facilidade de entender esses signos da imagem, né? O que essas cores estão trazendo, o que as formas que ela está usando estão trazendo, ela precisa buscar essa informação em algum lugar. Igual ela buscou a alfabetização por palavras, ela precisa buscar esse conhecimento. Então, aí, ou é uma jornada que ela vai fazer isso sozinha, ou ela vai pedir a ajuda de alguém, né? Para conseguir chegar nesse lugar. E aí, uma vez que ela consegue entender um pouquinho de
como as linhas são aplicadas, como acontece a leitura dessas linhas, que é tipo um conhecimento de que é o que está ancorando a neurodesign hoje, né? Que as pessoas estão fazendo decorações com base em neurociência, estão criando produtos com base em neurociência, né? Que é essas linhas que o Jung também estudou, né? Então vamos colocar assim, só para dar para entender, mais ou menos. A gente tem um desenho animado, aí a figura do vilão. A gente vai reparar que a figura do vilão tem formas super pontiagudas, né? Queixo, sobrancelha, aquela sobrancelha arqueada, aquele queixo bem pontudo, às vezes os dentes também pontudos, né? Então, um nariz maior, assim. Então, isso já são traços que trazem um dinamismo muito grande, porque você vê rampas, né? Várias rampas. Então, várias rampas é o quê? Movimento. Movimento, movimento, movimento. Se você só tem rampa, só movimento, vai chegar um ponto que você vai gerar o que na outra pessoa? Instabilidade. Essa pessoa é tão instável que não dá para confiar, né? E aí você já vai para o lugar de agressividade, que é o lugar do vilão, porque tem tanto movimento e é tão instável que, tipo assim, não tem foco. Perigo, né? Como se fosse perigo. Perigo. E aí vai formas arredondadas, tipo, o que que é um círculo, né? A gente tem uma associação aí primitiva com útero, né? Com o materno, seio materno, com as bochechas gordinhas de saúde. Então, assim, são vários elementos que tem o círculo que evocam aconchego, né? Tipo, aproximação, estável, né? É estabilidade. O círculo é estabilidade. Aqui eu posso relaxar e confiar. E aí você tem também, tipo, formas muito, tipo uma linha fininha, assim, às vezes de um metal, alguma coisa assim. O que vai dar essa impressão de perícia, meticulosidade, refinamento, uma coisa assim, preciosista, sabe? Aí você vem com formas tipo blocos grandes, né? Blocos quadrados grandes. Aí você já vê o quê? Nossa, isso aqui é pesado. Isso aqui é difícil de mexer. Então você vem com força, você vem com autoridade, você vem com essa coisa do objetivo, da meta, do líder. Você vem com essa coisa que é difícil você movimentar ali, porque é rígido, né? E aí, partindo disso, dá para construir uma imagem pessoal com essas estratégias, né? No meu trabalho, eu avalio primeiro os traços faciais, quais são as formas que estão ali, o que significa essa tendência comportamental, porque cérebro e rosto são é, do mesmo, desenvolvidos no mesmo folheto embrionário, né? Então, é uma expressão fenotípica de um aspecto, tem um genótipo dele. Então, é uma expressão de dois lados. E aí, depois, tipo, faz no corpo, e no cabelo e tal, nos outros lugares, o contraponto dessas formas na estratégia de o que eu preciso, o que é esse ruído. Né? Então, dá para você buscar esse conhecimento sozinho, estudando neurociência, estudando formas, estudando linhas, né? Tipo, o design tá aí para isso. E dá para você buscar essa alfabetização sempre. E assim, o fato de buscar isso é uma busca do próprio poder pessoal, né? De tipo assim, quem eu sou e o que eu estou falando para o mundo. Se eu não faço essa busca, eu estou deixando a minha mensagem solta. E aí eu posso não estar sendo fiel nem a mim mesmo, nem a mensagem que eu estou passando para o mundo. Então, eu estou aqui largado, não quero saber de muita coisa, não, vou usar qualquer roupa e tal. Mas, tipo assim, querendo ou não, para comprar essa qualquer roupa, você está gastando dinheiro. Para vestir essa qualquer roupa, você está comunicando alguma coisa e você só não tem consciência do que é. Você não tem domínio sobre essa mensagem. Então, como que eu falo de jornada espiritual sem ancorar poder pessoal, sem consciência da minha mensagem? É incongruente, né? E assim a gente consegue ser a nossa melhor versão, né, Gabi? Em todos os Sim. sentidos. Porque E se a usar o gente. sistema ao favor. Exatamente, não, muito incrível tudo isso que você disse, de, assim, resumiu muito bem, de forma prática, aquilo que estava sendo proposto da gente dizer, que, assim, não vai ter uma pessoa que não que está assistindo esse podcast que não vai entender
o assunto que a gente quis Eu espero. tratar, né? De que, tipo assim, quando a gente está falando de espiritualidade, a gente não precisa abrir mão de tudo. Não tá errado, ai, então eu não posso ter os prazeres mundanos. Tudo é consciência, é discernimento, pensamento crítico, racionalidade positiva nesse sentido, de você, beleza, se eu vim aqui, eu tenho uma missão espiritual para cumprir. Eu vou cumpri-la na totalidade? 100%. Porque se eu fosse só alma, eu não estava encarnada, eu estava lá, na quarta, na quinta dimensão, para cima. Então, se eu Sim, vim cumprir um acordo kármico, qualquer coisa que seja, nesse mundo aqui, e me foi dado um corpo como veículo para que eu estivesse aqui, é na experiência total e integral. Então, eu acredito muito nisso também, assim, disso que você disse, de honrarmos e sermos as melhores pessoas que a gente pode na família, no relacionamento, no trabalho, mas com nós mesmos, honrando sim, 100% das coisas que nós temos e nos empoderando disso com a autenticidade. Eu acho que tá aí essa alegria de viver, né, Gabi? De tipo, eu sou autêntica, eu sou quem eu sou, e eu expresso isso de várias formas, falando, cantando, rindo, dançando, e no vestuário, né? Na imagem sim. pessoal. E não tem como a gente ser para o outro o que a gente não é para nós mesmos, né? Então, se a gente é. E eu gosto, eu ouvi uma coisa uma vez que eu achei sensacional, né? Daquela passagem que tem ame ao próximo como a ti mesmo, e que muitas vezes a gente se abdica da gente para dar para o outro, né? E aí fica uma coisa muito sem amor próprio. Porque, tipo assim, a compreensão real disso, eu acredito que passa pelo seguinte: eu me amo tanto e me nutro de tal forma e tão completamente em todos os sentidos que só assim eu sou capaz de dar ao outro este mesmo amor. Porque se eu não faço isso por mim, o que eu estou dando para o outro se eu amo ele como a mim mesmo? Né? Então eu estou dando migalha, eu estou dando uns pedaços meio que, né, solto. O que é isso que eu estou entregando? Né? Então eu só sou capaz de trocar esse amor quando o amor próprio ele já está estabelecido, sabe? Eu me escolho primeiro, eu faço primeiro por mim, eu me curo primeiro, eu busco primeiro e só depois, da mesma forma linda que eu faço isso por mim, eu consigo trazer isso para o outro. E é um processo tão lindo esse processo da imagem pessoal que assim ele ocorre simultaneamente de dentro para fora e de fora para dentro. Porque se você pensar, a gente está externalizando forças nossas para fora, né? Externalizando o que a gente é. E fazendo esse movimento externo de associar, né? Adequar. Né? Então, estou colocando aqui no externo o que já existe no interno. E ao mesmo tempo, quando eu faço esse movimento e eu olho no espelho e eu percebo que, cara, é isso aqui, sabe? Isso aqui faz sentido. É essa pessoa que eu quero que o mundo veja. Ah, é Eu justo, também né, cara? Eu acho que me assim, interpreto. é o nosso direito poder se Sim, enxergar de fora como a gente é por dentro. sim. E aí isso também nos cura, cura a nossa visão sobre nós mesmos. Imagina se falta tipo autoridade. E às vezes o processo psicológico da pessoa é em trazer mais autoridade para a vida dela, né? Trazer ou mais sensibilidade, que seja, né? Independente do que é a mensagem, né? Ou mais movimento, enfim. Quando a pessoa faz esse movimento de colocar no externo e ela se olha, a mesma forma que o interlocutor dela está lendo ela também está lendo ela. Então ela está contando para ela, né, que isso está materializando. E aí entra muito naquela questão de que a gente cria a nossa própria realidade. Então, manifestando, né, no mundo físico, no mundo material, toda essa beleza do mundo espiritual. E aí você consegue, tipo, você consegue se perceber também. É um processo de autoconhecimento que você percebe a sua mudança e internaliza. Não, agora eu tô botando para quebrar aqui. Agora, agora ninguém me segura, eu sou líder, entendeu? Ai, que Ou então, tipo, lindo, eu sou amei. acessível.
Nossa, é sobre isso, né? Eu acho que vai virar muitas chavinhas, assim, em quem estiver nos acompanhando, assistindo, ouvindo esse podcast, independentemente, né, da plataforma que esteja assistindo, a mensagem vai chegar, vai bater no coração, porque ela é total, ela é completa, né? É o espiritual e a matéria conversando. Ai, que lindo! Muita gratidão, Gabi, por ter estado aqui comigo, conversado sobre tantas coisas tão importantes, né? Ter trazido o seu conhecimento para gente. Quero muito, muito te agradecer. Ai, eu que agradeço a primeira oportunidade, o olhar sensível e tão mágico sobre o meu trabalho. Estar aqui é uma honra, participar do seu canal é uma honra. Você é uma pessoa que ilumina todo mundo ao seu redor e está trazendo isso de uma forma muito linda com esse podcast. Realmente reconectando com a própria essência. Eu acredito muito no seu trabalho e só agradeço também a honra de estar Ah, aqui. Gratidão, é Laís. totalmente mútuo, Gabi. Também honro muito o seu trabalho, você quanto pessoa, e que a gente coloque cada vez mais luz nesse mundão. É assim é. Amém. Arro. Arro! Tchauzinho! Beijo.